Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a Amazônia e o papel do engenheiro florestal nesse processo. A Amazônia tem tido muitos destaques ultimamente, mas infelizmente os destaques não são muito bons, né? Não surgem exemplos legais. O que a gente vê é aumento de foco de calor, de incêndios indiscriminados e desmatamento aumentando, com uma tendência de aumento para os próximos anos. A gente vai, então, comentar hoje aqui com vocês o que seria o nosso desafio na Amazônia para a gente ter um outro rumo, né? E a gente pensar em estratégia de conservação dessa região. Eu vou compartilhar aqui alguns slides para ficar mais claro isso. Bem, vamos falar então sobre o desafio de conservar a Amazônia e, obviamente, o papel nesse contexto de uma profissão que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, que é a engenharia florestal. Eu dividi essa minha apresentação em 3 grandes blocos. O enfoque seria o que é a Amazônia, o que está acontecendo lá na Amazônia e quais são os principais desafios que a gente considera oportunidade para a região. Então, o que é a Amazônia? A Amazônia, dentro dos biomas brasileiros, é o maior bioma que a gente tem hoje. Praticamente metade do nosso país é a Amazônia. Infelizmente, não é uma região que está sendo muito bem usada. A gente já perdeu cerca de 20% da área, que isso significa uma França que já foi devastada, um país, né? E se a gente observar aqui, esse desmatamento acompanha as grandes rodovias, aqui é Belém-Brasília, a rodovia que é do sul do Pará, e os rios, né? Do ponto de vista de amplitude, para a gente ter uma noção do tamanho da Amazônia, cabe, gente, a metade da Europa. Todos esses países cabem dentro da Amazônia. Bélgica, Alemanha, Eslováquia, França, República Tcheca, Holanda, Espanha, Suíça, Inglaterra, Áustria, Itália, Portugal, Albânia. Isso dá uma dimensão dos problemas que a gente tem para controlar uma região tão grande como essa. Se ela fosse considerada um país, seria, do ponto de vista de tamanho, nesse caso aqui, seria o 6º país do mundo. Né? Algumas imagens, esse aqui é o Rio Madeira, lá no estado de Rondônia. E aqui vários dos produtos que essa região tem. O famoso Guaraná, onde é extraído substância para fazer o refrigerante, castanha do Brasil ou castanha da Amazônia, como queiram. É um produto importante para exportação e, mais recentemente, tem sido muito usado na bioeconomia para fabricação de cosméticos. Como também essa espécie aqui, que é a indiroba, é extraído um óleo e que tem sido feito por empresas que trabalham com esses ativos da floresta, para também fazer, principalmente cosmético, mas especificamente essa espécie serve também para a medicina. Né? É um famoso açaí, que hoje, na pauta de exportação, ele está em primeiro lugar na região amazônica. Temos também outras espécies bem diferentes, como essa aqui, que é a hemepífita, a gente chama de cipó, mas de fato se maneja uma raiz, como está demonstrando aqui, que faz esses móveis bonitos, que chega aqui no mercado sudeste com um valor muito alto.
Outras espécies, aqui tem a copaíba, três fotos mostrando a extração dela. É um óleo resina, parecido com a indiroba, que se retira do tronco das árvores, de uma espécie que chama copaíba, e que serve também para a medicina natural, é muito usado nessa região. Eu nasci lá, minha mãe utilizava isso para curar algumas enfermidades, e também tem sido usada para shampoo. Algumas regiões produzem as famosas ecojoias, principalmente de semente de palmeiras. Tem também o couro vegetal, esse caso feito pela comunidade indígena, tem comunidade ribeirinha que trabalha com isso também, e que se fabrica com esse, de fato isso é feito do látex da seringueira, em que você faz vários produtos, calçados, bolsas, e a famosa linha da Ecos, o Boticário também tem uma linha específica com esse produto extrativo da floresta. Então, para cada um desses, tanto do slide anterior como esse, a gente precisa, na Amazônia, entender bem o potencial desses produtos na floresta e depois esse potencial que a gente já está vendo que tem do ponto de vista de comercialização, de mercado, né? E o papel do engenheiro florestal é importante aqui também. A gente tem esses dois exemplos de espécies famosas nessa região, o maior peixe de água doce, o pirarucu, bem apreciado na culinária do norte, e a anta, dos maiores mamíferos que a gente tem lá na região. Tem várias espécies de primatas, de macacos, né? E um número muito grande de espécies madeireiras que são comercializadas tanto no mercado interno como no mercado externo, vários países europeus e de outros continentes compram madeira. E é uma região que tem seus rios como as estradas. As estradas são os rios, né? E as pessoas acabam sendo os verdadeiros guardiões dessa floresta, desse ecossistema. Como um desses guardiões importantes são as comunidades indígenas, muito comentada recentemente, em que as pessoas estão tentando levar para essas comunidades coisas que elas não estão adaptadas a fazer, né? A não ser raros exemplos de trabalhar com agricultura ou trabalhar com a pecuária. As comunidades sabem trabalhar muito bem com a floresta, se alimentando dos produtos que essa floresta tem. Um exemplo disso é essa comida que eles fazem com a mandioca. Além de comunidade indígena, a gente tem ribeirinho, a gente tem uma imensidão de conjuntos sociais, de sociedades nessa região. E a gente tem sempre aquele desafio de que alternativa levar para essa região, levando em consideração uma melhor qualidade de vida para esse povo, que são tão sofridos e carentes de apoio de diversas naturezas, né? Um ponto importante que deve ser citado é a importância da Amazônia para a geração de chuvas em região muito distante de lá. Recentemente teve uma matéria na Folha de São Paulo que comentou sobre isso, que a floresta garante chuva para o Brasil e a América do Sul. E rapidamente, como é que isso acontece, né? O clima quente da região equatorial aqui do Oceano Atlântico provoca uma intensidade de evaporação e essa umidade sendo carregada por ventos alísios para a floresta amazônica, que é essa região aqui, acaba provocando chuvas. E na região aqui da Amazônia tem também o processo de evapotranspiração com essa chuva. E essa floresta libera, as árvores liberam um excesso de água captado pelas suas raízes, né? São microgotículas
de cada uma dessas árvores produzem essas microgotículas para a atmosfera, que pode chegar até a 3.000 litros de água por dia. Impressionante. Essa massa de umidade sendo transportada por esses ventos acaba encontrando lá nos Andes um paredão que ele muda de direção e aí sim que chega aqui na nossa região centro-sul do Brasil essas chuvas, e inclusive até alguns países. Então, a perda de uma região como a floresta amazônica pode trazer um problema seríssimo para o agronegócio aqui do Sul e Sudeste, com a redução e a diminuição de chuvas. Então, tem esse serviço que essa região presta para o resto do mundo até, né? A gente tem também uma biodiversidade incrível nessa região. Esse é um dado também de uma matéria recente que saiu na Folha de São Paulo, que em 10 anos mais de 1.200 espécies foram descobertas na região amazônica. E são essas aqui. A grande maioria foram plantas, né? 609. A gente teve 16 aves descobertas recentemente, entre 99 e 2009. 39 mamíferos, 55 répteis, 216 anfíbios e 257 peixes. Então, mesmo agora, recente, a gente ainda está descobrindo espécie nova. E um dado importante que a diversidade de espécies desses grupos aqui abaixo, ele é maior na Amazônia do que em qualquer lugar do planeta, do mundo, né? Como primatas, os macacos, borboletas, peixes de água doces e aves. E, gente, muitas dessas coisas estão sendo descobertas agora. Então, tem uma biodiversidade incrível. Também tem uma importância econômica, né? A região é o terceiro maior produtor de madeira do mundo, de florestas nativas. Isso, obviamente, gera renda e emprego e impulsiona também, de forma indireta, várias economias de pequenas comunidades. Gera aí em torno de 2,5 bilhões de dólares e tem um número razoável de serrarias, 2.200, produzindo aí entre 10, essas estatísticas são complicadas de estimar, mas entre 10 a 14 milhões de metros cúbicos. São Paulo é uma das regiões que consome bastante madeira da Amazônia, mas a própria Amazônia consome a própria madeira. E uma percentagem é exportada. Apenas 15% do que é produzido naquela região agrega um valor substancial à madeira. Então, esse é um ponto-chave que a gente tem que melhorar. A gente tem que sair daquela região já com um produto acabado. Uma mesa já pronta, um piso, uma cadeira, né? E não vender simplesmente prancha para que isso seja feito, esse valor agregado vá para um outro país, outra região. E a gente considera que o manejo de floresta, que é essa retirada planejada dos produtos da floresta, seja ele madeira ou outros produtos extrativos, seja uma alternativa que gere desenvolvimento e conservação muito melhor do que você retirar essa floresta para a implantação de pasto ou qualquer monocultura como a soja. E ela, de fato, primeiro ponto é retirar essa floresta para que ela possa se estabelecer. Então, a gente viu o que é a Amazônia, vamos ver agora o que está acontecendo nessa região. Infelizmente, ainda está acontecendo isso e muito. Isso aqui é uma floresta nativa, né? Primeiro processo da dinâmica do desmatamento é retirada da madeira, observe como fica essa área. Depois, essa área é queimada e, em algumas situações, ela imediatamente já é plantada, o capim ou algum grão, né? Soja e milho. Ou então, essa área foi derrubada por um pequeno produtor, ele faz a sua roça, a sua agricultura aqui itinerante, mas depois ele vende essa área para um grande produtor que vai fazer a mesma coisa, implantar soja ou pecuária nessa região. De fato, a pecuária predomina entre os usos dos solos atuais na região. De 70% das áreas que foram abertas
tem pasto implantado nessa região. A gente tem também esse problema dos incêndios florestais que acaba contribuindo para o aumento da emissão de gases do efeito estufa, alterando a questão climática, não somente na Amazônia, mas no mundo, né? Aqui é um exemplo dessas áreas que era floresta, lá no Mato Grosso, em Feliz Natal, e hoje é uma região altamente produtora de soja, né? Não pense que isso aqui é aqui em São Paulo, de fato isso é cana-de-açúcar na Amazônia, uma região lá chamada, próximo a Paragominas, no estado do Pará, chamada Ulianópolis. Isso aqui também não é a nossa região aqui, é lá no oeste do Pará, um plantio de soja. Depois de ver o que está acontecendo, vamos avaliar agora que desafios a gente tem e quais são essas oportunidades para essa região. Primeiro que a gente tem que pensar numa nova estratégia para essa região, uma nova fronteira. A gente tem áreas alteradas e a gente tem áreas conservadas nessa região. O que fazer com cada uma delas, né? Essas áreas alteradas, onde já estão estabelecidos a agricultura mesmo, a gente não pode voltar atrás e ter uma floresta, a não ser que você faça restauração ecológica dessas situações, que pode ser uma alternativa interessante, mas para outras áreas a gente pode pensar em ganho de produtividade para essas culturas, que elas já estão estabelecidas, mas que elas respeitem a legislação, que tenha adequação ambiental e que não cause muitos problemas para o ambiente, que novas áreas não sejam abertas. A gente viu que ele já perdeu 20% dessa região. E para as áreas que ainda tem floresta, né, que são os 80%, a gente sugere a bioeconomia, que seria a construção de uma economia tecnologicamente avançada de exploração da floresta, com aqueles produtos que eu citei ainda há pouco, que muitos deles são usados na medicina, como cosméticos, né, e como madeira. E ampliar, dentro dessa nova fronteira, esse sistema mais complexo, que misturar as espécies agrícolas com espécies da floresta, criando os famosos sistemas agroflorestais. Então, além dessas três alternativas, uma outra alternativa seria um mercado para a manutenção da floresta em pé. É um mercado ainda incipiente, mas é um mercado que a gente tem que brigar também para que aqueles produtores que queiram entrar nesse processo, manter sua floresta e receber alguma coisa por isso. Com isso, eu trago essa próxima fotografia aí, mostrando dois tipos de habitação na região da Amazônia. Uma, inclusive, num barco. Então, essas pessoas são verdadeiros guardiões dessa floresta, mas eles vivem em condições precárias. O que a gente pode propor para uma pessoa como essa, né? No entanto, elas são facilmente convencidas, mediante a situação que eles vivem, a fazer o desmatamento ilegal como uma tentativa de sobrevivência. Muitas das vezes impulsionado por um produtor que está interessado em comprar essa área dele. Então, essa sociedade, esse pequeno agricultor, ele precisaria ter uma qualidade de vida menor pelo papel que ele desempenha como guardião dessa floresta, né? Então, essa é uma estratégia interessante. Um outro exemplo, e eu peguei aqui também nessa matéria da Folha de São Paulo, é o que a Natura vem fazendo. Outras empresas também vêm fazendo isso também, como Veracruz. Então, eles se estabeleceram lá em Belém, com a indústria, pouco tempo atrás. Então, 1,8 milhão de hectares de florestas foram conservadas em seus projetos. Isso significa 12 vezes a cidade de São Paulo, uma área razoável. Eles trabalham nesse processo com 33 comunidades que são beneficiadas, eles compram dessas comunidades aqueles produtos extrativos. Tem em torno de 5 mil famílias que são fornecedoras desses produtos. Somente esse produto aqui, Cuba, castanha da Amazônia, castanha do Brasil, Diroba, Itrioca, Guaçatonga, Jatobá e Sapucaí.
Isso tem gerado 3 milhões, já gerou 3 milhões, que foram recursos pagos às comunidades pelo fornecimento desses insumos, essa matéria-prima, né? E 1,8 bilhão foi total investido na Amazônia pela Natura de 2010 a 2019. Como que funciona isso, né, do ponto de vista de repartição de benefícios? Você você adquire um produto da comunidade, provavelmente essa comunidade tem que ter alguma estratégia de usar muito bem, de forma sustentável, esses produtos, que essas sementes, esses óleos, vão ser usados para preparar uma loção, um shampoo, um sabonete pela Natura. Isso gera um recurso e parte do valor da venda vai para a comunidade e parte desse recurso para a comunidade é reinvestido na área. Isso é que se chama repartição de benefícios. Então, aqui também a gente tem obviamente, tem muita gente, precisa de muita pessoa ligada à área de bioquímica, mas tem muitas oportunidades para quem trabalha com a parte de engenharia florestal, principalmente para conhecer muito bem esses produtos e a forma de que você pode manejá-la de forma sustentável para não desaparecer. Isso pode ser um impacto significativo para essas comunidades que manejam essas espécies, né? Outro exemplo é o manejo planejado, o manejo com exploração de impacto reduzido ou o manejo florestal mais sustentável possível, né? Isso é um exemplo de uma grande empresa que está estabelecida na Amazônia. Essa é uma área que foi explorada, essas áreas abertas aqui é onde se estoca a madeira, a árvore, logo depois que ela é cortada. Tem as estradas onde os caminhões vão pegar essa madeira, e aqui os ramais onde os tratores vão pegar essa árvore que foi cortada na floresta. Então, essa área aqui, depois de 6 meses, como ela ficou, aqui com 2 anos, observe que os ramais, de fato, quase todos já fecharam, né? Ainda tem as estradas e pátios de estocagens abertos, mas com 13 anos, essa área praticamente já fechou e é, de novo, uma outra floresta, né? E com um período depois, que vai variar entre cerca de 25 a 35 anos, você pode voltar e retirar a mesma quantidade do volume daquela espécie, do jatobá, do nove que você retirou. Um dado interessante de comparação, eu acho que é legal a gente fazer, que a predominância, infelizmente, é uma exploração predatória. Deixa a floresta dessa forma com a intenção de transformar ela no outro uso do solo, em pasto, alguma coisa. Então, não há uma preocupação com isso. E um dado interessante aqui, é que quando a gente compara com o manejo da floresta, que é aquela colheita cuidadosa, aparentemente parece que essa área tirou mais, né, em torno de 26,10 metros cúbicos por hectare, mas observe a quantidade de madeira desperdiçada, quase 5 metros cúbicos por hectare. Enquanto quando você faz manejo, tirou menos, 25,10, mas desperdiçou menos também. Então, em torno de 1,85 metros cúbicos são salvos quando você faz esse manejo aqui, deixando a floresta com vários serviços ainda e poucas aberturas, em condições de se reerguer e voltar a gerar benefícios para quem está manejando, né? Além, obviamente, da experiência da Natura, dessa questão da madeira, a gente tem um grande potencial de bioeconomia para a Amazônia, principalmente relacionado com a questão do mercado de cosméticos. Eu vou dar alguns números relacionados com isso. Em 2012, esse mercado movimentou 20 bilhões. A Amazônia participou apenas como produtora de matérias-primas de baixa qualidade. A Natura e a Beraca ainda estavam aqui em São Paulo, hoje já estão lá na região amazônica, estabeleceu indústria lá. A gente tem algumas espécies importantes aromáticas que têm participado da pauta de exportação há muito tempo, como o famoso pau-rosa, que tem uma substância que é usada nesse perfume famoso aí, que é o Chanel Paris, né?
Então, a situação interessante dessa espécie é que ela entrou no anexo das CITES, que das espécies ameaçadas no mundo, em 2010. E, obviamente, teve restrições para a coleta ou manejo dessa espécie na floresta. Então, elevou o valor aumentou, né, porque você reduz a oferta, então, para $163, quase 164, o quilo dessa espécie aqui, que de fato é o mesmo valor de um frasco desse de 100 ml. Então, observe aí a quantidade de valor agregado, né? E falando ainda um pouco mais sobre essa riqueza, e além da madeira que a floresta oferece, que o uso da biodiversidade da floresta amazônica é uma alternativa real para suprir esse mercado de óleos essenciais, de 2 bilhões, onde o Brasil participa como terceiro exportador e 10º importador. Porque a maioria da exportação, 92%, é baseado nos óleos cítricos, subproduto da indústria de sucos, e não desse produto extrativo que a gente está falando aqui. Então, tem uma oportunidade muito grande aqui. O estado do Pará, que é um estado grande na região amazônica, tem apenas 6 empresas. O Sudeste tem mais de 1.000. No entanto, a origem desse produto está lá. Por que essas empresas não vão se estabelecer lá? E, do ponto de vista de potencial para a bioeconomia, o Brasil é o primeiro país do mundo no mercado de perfumaria, segundo no mercado de cosméticos. Das quase 1.700 empresas brasileiras que produzem para a higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, faturaram em 2009 em torno de 25 bilhões de reais. Esse mercado vem crescendo muito, em média quase 11% dos últimos 14 anos. Crescimento que chega a ser maior do que alguns países emergentes. Bem, a gente também, para essa região, a gente tem entrado muito tecnologia, né? Isso aqui é um equipamento que está acoplado a esse drone chamado LiDAR, que facilita muito a estimativa do que tem e a quantidade que tem desses produtos na floresta. Se a gente não faz dessa forma, a gente tem que fazer estradas, a gente tem que fazer ramais, ou então viajar 5, 10 dias de barco para chegar nessas áreas, para fazer esse trabalho que um equipamento desse faz rapidamente. Outras imagens do trabalho que essa tecnologia tem feito, né? E agora vamos falar um pouco do papel do engenheiro florestal nesse processo todo. O engenheiro florestal ele tem um bom conhecimento desses usos mais sustentáveis para a Amazônia, e não seja a pecuária, não seja aqueles danosos, né? Como, por exemplo, o manejo florestal sustentável e o uso desses produtos da floresta, como castanha, diroba, que a gente comentou, açaí. O engenheiro também ele é capaz de conhecer outras formas de usos indiretos, de como manter a floresta em pé. Também ele é capaz de identificar serviços ecossistêmicos que a floresta realiza, como eu falei para vocês do rios voadores. Ele sabe realizar a adequação ambiental das atividades já estabelecidas, como pecuária e soja. Também sabe implantar sistemas mais complexos, como sistemas agroflorestais. E identificar novas espécies, ampliando o conhecimento de nossa biodiversidade. Além disso, sabe reconhecer a importância dos povos que residem na floresta como verdadeiro guardião dessa floresta. Então, o engenheiro florestal, na minha opinião, é fundamental para o melhor desenvolvimento dessa região. E tem uma oportunidade incrível aqui no Brasil, porque se a gente for avaliar outras florestas tropicais no mundo, elas estão acabando. E se a gente não encontrar uma alternativa de um melhor uso mediante as habilidades do engenheiro florestal, provavelmente essa região vai ser transformada em outro uso do solo e a gente vai ver clima sendo alterado lá na região e clima sendo alterado bem longe de lá. E como é uma região quente e úmida, uma transformação desse clima, né? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês sobre o potencial da engenharia florestal para mudar os rumos da Amazônia. E aqui eu deixo uma informação de um vídeo que mostra uma experiência que a gente tem tido
nesses últimos anos, de levar os nossos alunos para ver na prática como que a gente faz o manejo e como que essa região está sendo utilizada. Obrigado pela atenção. Qualquer informação, por favor, pode entrar em contato com a gente.